Olá pessoal, bem-vindos de volta. Como nós dissemos no vídeo anterior, de uma série de 3 vídeos que nós vamos fazer a respeito do que eu chamei de depressão religiosa, né? Mas na realidade é uma depressão, né? Eu dei o nome de depressão religiosa, mas eu acho que ela está enquadrada dentro dos motivos em que deprime uma pessoa, seja ela religiosa ou não. Mas enfim, no que se trata de religiosidade então, os motivos que causam essa depressão, essa tristeza, esse desânimo, desencorajamento, eu falei sobre as motivações, né? E hoje então nós vamos falar sobre um motivo que é a decepção. É normal que a gente, quando está praticando uma religião, a gente tome para si pessoas responsáveis pela nossa espiritualidade, pela nossa religiosidade, enfim, pessoas que nos ensinem como praticar a religião, o que se deve fazer, o que se não deve fazer. E o erro é a gente se tornar totalmente dependente desses, vamos dizer assim, gurus, desses intermediários, dessas pessoas que são os sacerdotes da nossa fé, né, da nossa espiritualidade, religiosidade. É normal porque a gente pensa que de nós mesmos a gente não consegue levar adiante uma espiritualidade, a gente não consegue manter uma devocional, ou então a gente não consegue entender as escrituras, a gente lê a Bíblia e não entende nada. Então a gente sempre procura alguém que se coloca ali à nossa disposição, alguém bem eloquente, alguém que tenha uma boa verbalização, enfim, uma pessoa mesmo que saiba conduzir a nossa espiritualidade. Isso parece uma coisa bem normal, mas eu digo que não é. A espiritualidade, as escrituras dizem que o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, existe uma comunicação, ainda que seja muito sutil, ainda que seja por intuição, e nós conseguimos sim ter esse contato direto com Deus, da nossa alma, do nosso espírito, diretamente ao Espírito de Deus. É isso que as Escrituras deixam claro, e é isso que Jesus falou sobre isso. O erro que nós cometemos é que às vezes por preguiça, às vezes por medo, né, de aprender errado, ou de interpretar errado, nós procuramos então esses guias, esses gurus, esses intercessores, que se tornam, digamos assim, a pessoa que comanda a nossa espiritualidade, determina o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E nisso, muitas vezes a gente está dentro de uma religião, está tendo contato com a Bíblia, né? Já tem o nosso guru particular, o nosso intercessor, o nosso intermediário, enfim. Mas a gente olha outra religião e diz, sabe, eu acho que aquela outra religião está mais atraente, aquele líder fala fala melhor, enfim, e nós mudamos de religião, pensando que essa é a solução para uma vida de uma espiritualidade sadia, para uma salvação, e nós vamos atrás então, por o melhor ofertante. E nisso vem, né, os mensageiros, as pessoas que evangelizam os outros, né, e prometem muitas coisas, né, entre elas uma interpretação melhor da Bíblia, ou até mesmo a justa interpretação. Acima de tudo, a única justa interpretação das Escrituras. Aí você, acreditando, vai para essa outra religião. Aí nisso você vê nesse mestre, né, nesse líder religioso também, uma pessoa carismática, uma pessoa que pregando de lá do púlpito, né, com as suas doutrinas que já é estabelecida nessas denominações, a pessoa se coloca em um pedestal de uma santidade que te inspira confiança, e você fala, poxa, uma pessoa assim, né, uma pessoa tão justa, tão correta, que interpreta a Bíblia tão bem e que é tão santo, né, tão certo, faz as coisas tão direito,
só pode ser a pessoa certa para determinar o futuro da minha alma, ou determinar o meio, o modo em que eu devo desenvolver a minha religiosidade, a minha espiritualidade. E aí você vai atrás desse, muda de religião, começa a frequentar outra igreja e comete um erro muito grande, coloca, como eu já disse, coloca toda a sua espiritualidade, o seu modo de desenvolver o reino de Deus dentro de você, nas mãos desse líder. Então ele é o teu intercessor, é a pessoa que transmite santidade para você, é o teu confessor, e daí você coloca toda a tua esperança e por um momento chega a pensar, achei, agora eu estou feliz, estou bem, minha alma está bem porque encontrei Deus. Confunde aí o fato de pensar ter encontrado Deus porque encontrou uma pessoa que construiu na tua mente toda uma ideia de santidade, de doutrinas corretas, e você coloca toda a tua esperança nisso. E frequentando a religião e praticando, ali eles te oferecem, né, como convite, eles falam de um Jesus bom, de um Jesus amoroso, misericordioso, como atrativo para que você deixe a tua religião lá e venha para essa. Depois a mensagem começa a mudar um pouco, aí você nota então que as coisas começam a ficar um pouco pesadas, que assim como o líder é uma pessoa muito santa, as doutrinas, os ensinamentos dele também te levam a ter uma santidade elevada. Aí então começam as hierarquias, começam as distinções das pessoas dentro da igreja. Isso começa a te incomodar um pouco. Você vê que tem uma separação, tem uma liderança da igreja que é tratada diferente porque são mais santos. Isso começa a ter um pontinho negativo. Aí depois você começa a perceber um peso grande sobre as tuas costas, porque as doutrinas começam a pesar, as ideias, né, de como chegar ao céu começam a ser um pouco... começam a te desencorajar um pouco, porque parece que você nunca chega, parece que nunca é o suficiente, porque na realidade toda instituição religiosa para funcionar, ela não pode dizer que está tudo bem, que você não precisa dar o dízimo, que você não precisa ter um comportamento excelente ou ter um comportamento igual o pastor. Elas constroem tudo um mundo de santidade que é impossível de você conseguir. Por isso as religiões se enchem cada vez mais, as denominações se enchem cada vez mais. Porque você nunca chega ao ponto de satisfação total com a tua alma e de bem total com Deus. O Deus dentro dessas denominações que tem hierarquia é um Deus que nunca está satisfeito com o que você é, com o teu esforço, com a santidade que você já conseguiu alcançar. Não, precisa de mais. As mensagens sempre nos cultos demonstram uma insatisfação da pureza da igreja, da santidade da igreja, no que diz respeito ao teu comportamento. Você nunca vai estar à altura. Por isso você começa a se cansar, você começa a pensar que é inatingível aquilo. Isso começa a te desanimar. Esse é um fator. Você se desilude, começa a se entristecer. Mas o fator maior mesmo é que quando com o tempo você começa a notar que esse líder que você colocou tanta esperança de que é uma pessoa tão santa, você começa a notar que não é verdade. Conhecendo a pessoa profundamente, com o contato, você começa a perceber que a pessoa, principalmente muitos líderes, eu não quero generalizar, mas muitos líderes que a estratégia é essa de uma santidade superior, geralmente eles falham muito e começam a demonstrar falhas muito sérias de caráter. E você começa a perceber.
Todas as pessoas começam a perceber. Aí tem duas saídas. Ou a pessoa se desilude realmente porque esperava uma coisa e encontrou outra, ou ela começa a dar desculpinhas do tipo, ele tem seus defeitos, mas quem não tem? E começa a se enganar. Na realidade você quer uma coisa melhor do que você tinha, do que a tua religião. Chegando ali se decepcionou. Aí para não voltar atrás, você começa a se angustiar com a ideia de que tudo bem, vamos levar adiante assim. Aí para piorar, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, o caráter desse líder religioso é realmente um caráter horrível. Muitas histórias de adultérios, roubos, pessoas que pensam só em enriquecer dentro das igrejas, os líderes que eu estou falando, né? A igreja toda está estabelecida dentro de uma doutrina em que ela quer, na realidade, ser melhor do que as outras, ter mais número de membros do que as outras. Enfim, é uma competição. E você começa a perceber isso. E daí você desanima, se deprime, começa a desanimar com Deus, como eu disse. E daí você acaba desistindo de tudo. Acaba não frequentando mais essa igreja, ou pior, continua frequentando, se enganando de que fazer o quê? Tá bom assim, existem piores. Não. Meu conselho então, para finalizar o vídeo, primeiro, se o reino de Deus está dentro de você, como a Bíblia diz, você é capaz de interpretar a Bíblia. Então meu conselho, comece a ler a Bíblia, mas não no espírito que você que fez você trocar de religião e veio numa outra, procurando no homem, na santidade do homem, um intercessor para a tua vida. Não. Procure você interpretar as Escrituras somente segundo Jesus. Leia você mesmo que você vai conseguir. Existe sim o Espírito Santo. E a maioria das igrejas não quer que você saiba que o Espírito Santo é capaz de te aconselhar, te corrigir, te convencer pessoalmente. Porque senão você começa a ter uma prática religiosa diferente daquelas que eles querem. Então, conselho, comece na tua casa, com a tua família, leia os evangelhos primeiro, veja o que Jesus falou primeiro, comece por Jesus sempre. E ali você vai conseguir discernir e você vai conseguir ter uma espiritualidade. Agora, um ponto. Não estou dizendo para você não insistir em se reunir com pessoas. Sim, pode. Mas muito cuidado, porque se for para voltar para um sistema em que você viu onde estão os defeitos e você escolher continuar lá, ou então você procurar uma outra igual, você vai estar sempre fazendo a mesma coisa e você nunca vai ter uma certeza e nunca vai ter um relacionamento direto com Deus, relacionamento pessoal. Eu acredito que Deus é isso que Ele busca no ser humano. Quem o adore em espírito e em verdade, ou seja, de dentro do coração, com a sinceridade pessoal, não num pacote de doutrina, não seguindo regras e pensando que é as regras que está te fazendo ter relacionamento com Deus. Não! Então, comece dentro de casa e se amadureça na fé, lendo as Escrituras, é o primeiro passo. Segundo passo, procure pessoas que sejam também sinceras, mas não para te guiar, para vocês juntos caminharem. Não uma hierarquia, como Jesus disse, que os gentios, eles procuram entre eles pessoas que estão acima deles e sempre vai ter um acima deles e sempre uma hierarquia, mas dos discípulos de Jesus, ele disse que não queria isso, que não seja um maior que o outro, mas que todos sejam iguais ou que o maior seja o menor entre eles. Vou deixar o versículo aí para vocês lerem e meditar sobre isso. Então existe sim a possibilidade de você praticar uma religiosidade, uma espiritualidade, melhor dizendo, pessoal, nesse reino de Deus que está dentro de você, buscando contato com o Espírito Santo que está dentro de você. Então, esse é o meu conselho.
E a gente se vê no próximo vídeo, então. Se inscreva no canal, comente e a gente vai continuar sobre esse assunto no próximo vídeo. Te espero lá. Deus te abençoe, te ilumine e que o Espírito Santo que está dentro de você consiga, lógico que ele consegue, mas que você consiga, através da fé, dar esse espaço para que o Espírito Santo seja o teu único intercessor, que Jesus seja o teu único intermediário. Um beijo, Deus te abençoe e a gente vai se vendo aqui. Tchau, tchau.